Vamos continuar nossa aula de entidade e relacionamento. O que é entidade? É o objeto básico que o modelo ER representa. É um objeto no mundo real que existe e é distinguível de outros objetos. A entidade pode ser concreta, pessoa, livro, carro, casa, ou abstrata, feriado, conceito, trabalho. Cada entidade tem atributos. Entidades podem fazer parte de um conjunto de entidades. Vejam agora as representações gráficas de entidade. Pessoa e departamento representam um tipo de entidade. O que é atributo? Propriedades particulares que descrevem uma entidade. Por exemplo, uma entidade empregado pode ser descrita pelo nome do empregado, idade, endereço, salário e função. Uma determinada entidade terá um valor para cada um de seus atributos. Os valores dos atributos que descrevem cada entidade se tornarão a maior parte dos dados armazenados no banco de dados. Atributo simples e composto. Os atributos simples não são divididos em partes. São conhecidos por atributos simples ou atômicos. Por exemplo, na entidade empregado, o atributo nome do empregado é um atributo simples. Os atributos compostos podem ser divididos em subpartes menores. Por exemplo, o atributo endereço da entidade empregado pode ser subdividido em rua, cidade, estado e CEP. Os atributos compostos são úteis para modelar as situações nas quais o usuário algumas vezes se refere ao atributo como um grupo e, em outras ocasiões, se refere especificamente a um de seus componentes. Se o atributo composto é referenciado apenas como um todo, não há necessidade de subdividi-lo em atributos componentes. Por exemplo, se não é necessário referir-se a um componente individual de um endereço, CEP, rua e assim por diante, então o endereço pode ser definido como um atributo simples. Atributo monovalorado e multivalorado. Atributo monovalorado é o atributo que possui um valor único para uma determinada entidade. Por exemplo, o atributo número conta de uma entidade específica refere-se apenas a um número da conta. Atributo multivalorado é quando o atributo pode ter um conjunto de valores para a mesma entidade. Por exemplo, na entidade empregado, o atributo número dependentes pode ser nenhum, um ou vários dependentes. Atributo nulo. Atributos nulos são usados quando uma determinada entidade pode não ter um valor aplicável a um atributo. Por exemplo, se um empregado em particular não possui dependentes, o valor do atributo nome dependente para este dependente deverá ser nulo. Atributo derivado e atributo armazenado. É o atributo cujo valor pode ser derivado de outros atributos ou entidades a ele relacionados. Por exemplo, os atributos idade, data de nascimento de uma pessoa para uma entidade pessoa. O valor de idade pode ser determinado pela data atual e o valor do atributo data de nascimento da pessoa. Com isso, o atributo idade é chamado atributo derivado do atributo data de nascimento, que por sua vez é chamado atributo armazenado. O que é relacionamento? O relacionamento consiste na associação entre várias entidades, além de especificar os objetos sobre as quais deseja-se manter informações. O diagrama ER deve permitir a especificação das propriedades dos objetos que serão armazenados no banco de dados. Uma das propriedades sobre as quais pode ser desejável manter as informações é a associação entre objetos. Por exemplo, pode ser desejável saber quais pessoas estão associadas a determinados departamentos em uma organização. Bem, pessoal, essa foi uma aula de entidade e relacionamento. Obrigado pela atenção. Espero que tenham entendido. Tchau, até a próxima. Created using Powtoon.